Instagram e no YouTube, ok? Continuando com o nosso devocional diário. E hoje estamos continuando com a primeira carta de Timóteo. Começou? Sim, sim, Ângela. Sim, sim, sim. Você foi a primeira a entrar. Vamos lá para a carta de Timóteo. Glória a Deus. Eu entrei 8:02, são 8:05 já. Glória a Deus. Espero que você esteja bem, tá bom? Que o teu final de semana tenha sido maravilhoso, como foi para mim, na presença de Deus. Deus é bom demais e Ele tem sido misericordioso em se manifestar na sua casa, tem nos agraciado com a presença dEle no meio dos nossos cultos. Vamos a orar, que é a melhor coisa que a gente pode fazer, amém? Deus amado, em nome de Jesus, eu quero te louvar por essa manhã maravilhosa na tua presença, Pai, pela forma em que o Senhor me acordou, Senhor. Obrigado pelos teus detalhes. Deus amado, obrigado por esse final de semana na tua presença, Pai. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito, pelo que o Senhor está fazendo hoje mesmo na nossa vida, e por aquilo que o Senhor fará, pois as tuas promessas vão se cumprir. O Senhor não é homem para que minta, porém fiel, e o que promete o Senhor faz, acontece. Por isso queremos te louvar, Senhor, também pela tua fidelidade, pelo teu amor, pela paciência que o Senhor tem tido conosco. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a sermos melhores para ti, para o reino, para este mundo. Faça de nós verdadeiros instrumentos nas tuas mãos. Afina os nossos ouvidos para ouvir a tua voz, meu Deus. Ajusta a nossa visão para que possamos ver a tua glória. Deus amado, em nome de Jesus. Aramantereme canturime que manácia. Nos vemos hoje na tua presença para te louvar e te exaltar, para te buscar mais, para te conhecer mais. Então, revela-te, Senhor. Revela-te a nós, meu Pai, que nós possamos ter um encontro contigo, que nós possamos te conhecer mais, ser fortalecidos, alimentados, curados, libertos das correntes que ainda estão prevalecendo na nossa vida. Desfaça tudo que o inimigo lançou sobre nós para nos afastar da tua presença. Nós precisamos mais de ti. Nós precisamos, somos dependentes. Necessitamos da tua ajuda, meu Pai amado. Nós precisamos de ti. Bom dia, Valéria, que Deus te abençoe. E então, nós estamos hoje no capítulo 4, hein? Da primeira carta a Timóteo. Nós vimos nas sextas recomendações para os líderes, e hoje estamos nas recomendações a Timóteo. Então, do líder ao próprio discípulo. Paz do Senhor, Cassinha, Deus te abençoe, seja muito bem-vinda. Bom dia para todo mundo. E nós estamos, então, na primeira carta a Timóteo. Lembra de ter com você o seu caderno de devocional, a sua Bíblia, de preferência física, tá bom? Porque o celular o que faz é nos distrair, tá bom? Então, quando você for fazer o devocional, tenta ir só com esses dois elementos. E, claro, a caneta, que eu esqueci, já vou pegar. Glória a Deus. Eu esqueci de pegar a minha caneta. A minha gatinha já está aqui do meu lado. Firme e fiel. Pronto. Então, vamos lá. Vamos à leitura da palavra. Nós acabamos de fazer a nossa oração. Agora, nós vamos ler. Mastigar o alimento. Comer o alimento, depois mastigar, tá bom? Vamos colocar na boca esse alimento do Espírito. Recomendações a Timóteo. E diz assim: o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios.
Sob a influência da hipocrisia da pessoa mentirosa, que tem a consciência cauterizada. São líderes que proíbem o casamento e ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos que são fiéis e estão bem firmados na verdade. Versículo 4. Pois tudo o que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado se puder ser recebido com ações de graças. Porquanto é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Versículo 6. Orientando os irmãos quanto a esses assuntos, serás bom ministro de Jesus Cristo, nutrido pelas palavras da fé e da boa teologia que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e os falatórios dos insensatos. Exercita-te, porém, na piedade. O exercício físico, de fato, é de algum valor. No entanto, a piedade para tudo é proveitosa, porquanto traz consigo a promessa da vida presente e futura. Esta palavra é uma afirmação digna de todo crédito e plena aceitação, pois é justamente para isso que trabalhamos e lutamos, porquanto temos depositado nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Ordena, pois, e transmite esses ensinos. Ninguém menospreze o fato de ser jovem, mas procura ser exemplo para os fiéis, na palavra, no comportamento, no amor, na fé e na pureza. Enquanto aguardas a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não deixes de se desenvolver o dom que há em ti, que te foi outorgado por mensagem profética, com imposição de mãos por parte dos presbíteros. Dedica-te plenamente ao cumprimento dessas responsabilidades, para que todos possam testemunhar o teu progresso. Tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Persevera nesses deveres, pois agindo assim, salvarás tanto a tua própria vida quanto a todos que te derem ouvidos. Recomendações a Timóteo. Primeira carta de Timóteo, capítulo 4. Amém? E nós vamos já à primeira pergunta do devocional. Lembra que são 6 perguntas, tá bom? E depois tem a 7ª, que é a aplicação pessoal. E diz assim: há nesta passagem algum pecado que eu devo abandonar? Alguém percebeu algum pecado ali que esteja sendo nos orientado para abandonar? Lembra que a gente precisa fazer essa leitura várias vezes, tá bom? Então, a gente vai ler trecho por trecho. E diz assim, então, a primeira carta a Timóteo, capítulo 4, vamos ler os primeiros 3 versículos, amém? O Espírito Santo afirma expressamente, que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé e darão ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Sob a influência da hipocrisia da pessoa mentirosa, que tem a consciência cauterizada. São líderes que proíbem o casamento e ordenam a abstinência de alimentos que Deus criou para terem recebido com ações de graças pelos que são fiéis e estão bem firmados na verdade. Qual o pecado que você percebe ali, nesses 3 primeiros versículos? Fala logo. Repete, vai. Quando você não entende, você tem que repetir a leitura. Se você não está percebendo, você para, lê direitinho, novamente. Eu já estou fazendo o registro aqui na minha agenda devocional. Você lembra como é que era o esquema? Você coloca no seu caderno a data,
Muito bem. Hoje é 13. Muito bem. Você coloca a data e depois você coloca a referência, tá? Estamos na primeira carta de Timóteo, capítulo 4. E a primeira pergunta do nosso devocional é se há nesta passagem algum pecado que a gente deva abandonar. E tá muito bem, aí a Angela tá ligadaça. A mentira. A mentira é o primeiro pecado que aparece, tá bom? E a hipocrisia, tá? Que é a falta de sinceridade, a falsidade. Então, a mentira, já estou colocando aqui, pecados, abandonar, mentira. Muito bem, Ângela, aí, hein? Mentira e hipocrisia, ok? Nós precisamos ser sinceros. Lembra no capítulo 1 que fala da fé sincera? Hipocrisia. Muito bem. Glória a Deus. Continuando, então. Pois tudo o que Deus criou é bom, e nada deve ser rejeitado, se puder ser recebido com ações de graça. Porquanto é santificado pela palavra de Deus e pela oração, orientando os irmãos quanto a esses assuntos, serás bom ministro de Cristo Jesus, nutrido pelas palavras da fé e da boa teologia que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e os falatórios dos insensatos. Exercita-te, porém, na piedade. Ok. As fábulas profanas continuam sendo parte do engano, então estaria dentro da mentira. Mas aqui está aparecendo os falatórios dos insensatos. Então, novamente, exorta ao respeito das discussões fúteis, né? Vãs discussões, como diz algumas versões, vãs discussões que não levam a nada, tá bom? Versículo 8 diz assim: o exercício físico de fato é de algum valor. No entanto, a piedade para tudo é proveitosa, porquanto traz consigo a promessa da vida presente e futura. Esta palavra é uma afirmação digna de todo crédito e plena aceitação, pois é justamente para isso que trabalhamos e lutamos, porquanto temos depositado nossa esperança no Deus vivo e Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Ninguém menospreze o fato. Quando fala aqui do exercício físico, eu estou entendendo que está nos exortando a gente deixar a vaidade, tá? Ele fala do equilíbrio, da gente não estar dando valor demais ao que não tem tanto valor, né? Ele fala, o exercício físico é bom, mas de fato é de algum valor, né? No entanto, a piedade para tudo é proveitosa. Então, a gente falar a respeito de ordenar nossa vida, e aí aparece o desordem novamente, né? A gente tem uma ordem lógica na escala de valores, nas prioridades na nossa vida e no que a gente precisa estar focando. Claro que sim, né? Eu sou uma das que apoia o cuidado físico, né? Eu, sendo professora nessa área, né, da área física, eu por conta do juízo da igreja, eu fui deixando a minha profissão, né? Quando comecei a congregar e fui me dedicando a exercer em outro lado, que é na parte de línguas, né? Mas a verdade é que eu estava formada nessa área e era nova na fé, inexperiente, e eu queria abraçar tudo que Deus abraçasse e largar tudo que ele tudo que ele largasse. Então, houve aí uma falta de bom senso, né, na questão da liderança na hora da instrução, e eu acabei, vamos dizer, negligenciando uma profissão que era minha fonte de ingresso, né? Mas a verdade é que não é o fato de fazer exercício, porém o excesso, a procura de estar saltando
está se focando na vaidade. O desequilíbrio é o problema, né? Hoje eu posso entender isso, hoje eu posso ver claramente o que está errado, né? Mas quando eu era nova convertida, as coisas não eram tão claras, é tudo mundo novo para nós, né? Na medida que a gente vai aprofundando na palavra, as coisas vão ficando bem claras para nós. Deus deixa isso bem claro, e por isso é que é tão importante a gente ter uma vida de devocional, porque você vai descobrindo e vai mergulhando na palavra dia a dia. A gente passou, às vezes, 20, 30 anos fora da presença de Deus, sem conhecer a palavra de Deus, e não vamos conseguir aprender tudo de uma hora para outra. Então, a responsabilidade primeira, fundamental, urgente que a gente tem é de ir à presença de Deus todo dia. A partir que a gente conheceu, que a gente tem acesso a Deus, que a gente tem acesso à presença dele, à verdade, então nós temos que ter essa responsabilidade com a nossa própria vida, de vir ao encontro do Senhor em cada dia da nossa vida, porque em cada dia nós vamos aprender alguma coisinha que vai agregar na nossa mente, no nosso coração, e vai estar quebrando os grilhões da própria religiosidade, daqueles que, como aqui Paulo adverte a Timóteo, em vez de estar ajudando os crentes a alcançar essa liberdade plena, acabavam sendo escravos, certo? Acabavam sendo escravos. Tá difícil aqui, meu filho tá me ajudando. Tá dando certo aí? Vamos ver. Glória a Deus, deu certo. Aí me ajudando a conectar antes que eu fique sem bateria. Glória a Deus. Então, vamos para os próximos versículos. Então, ficou claro isso aí, né? É bom cuidar do corpo, mas não é bom você descuidar as coisas tanto ou mais importantes como a questão do devocional, como a questão de você viver a palavra, aprender e viver, colocar em prática, né? Então, versículo número 10. Pois é justamente para isso que trabalhamos e lutamos, porquanto temos depositado nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Ordena, pois, e transmite esses ensinos. Ninguém menospreze o fato de seres jovem, mas procura ser exemplo para os fiéis na palavra, no comportamento, no amor e na fé e na justiça, na pureza. Porquanto aguardas a minha chegada, aplica-te à leitura, exortação e ao ensino. Ali podemos ver, olha como ele exorta a ter uma vida de devocional, que maravilha. No versículo 13. Enquanto aguardas a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não deixes de desenvolver o dom que há em ti, que te foi otorgado por mensagem profética, com imposição de mãos por parte dos presbíteros. Aqui eu posso ver que está divertindo ao respeito da omissão, tá? Está falando, não deixe de desenvolver o dom que há em ti, aquilo que já te foi dado. Versículo 15, dedica-te plenamente ao cumprimento dessas responsabilidades para que todos possam testemunhar o teu progresso. Tenha cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Persevera nestes deveres, pois agindo assim salvarás tanto a tua própria vida quanto a todos que te derem ouvidos. Glória a Deus, então vimos aqui que temos esses pecados a abandonar, que a palavra de hoje está nos exortando, a mentira, a hipocrisia, as vãs discussões, a vaidade e a omissão. Que importante que a gente possa identificar, que a gente possa realmente fazer essa leitura assim, ativa e que a gente possa registrar e ver ainda o porquê, porque ele disse por quê, o que traz essa mentira, o que traz essa hipocrisia, aonde te levam as vãs discussões, o que faz a vaidade. Dá para você fazer essa reflexão com respeito à consequência de cada um dos seus pecados, a omissão, certo? Então, nós precisamos ter
essa leitura responsiva, meu Pai do céu. Perdi a próxima pergunta. É a promessa. Que promessas? Vamos ver quem achou a promessa aqui. Que promessas possui, está me revelando esse trecho da palavra? Olha, eu vi aqui, eu vou direto ali. Versículo 8 diz assim, ó. O exercício físico, de fato, é de algum valor. No entanto, a piedade para tudo é proveitosa. Para tudo. Porquanto traz consigo, olha a consequência da piedade. Não sei como é que está na versão de vocês. O que ele está dizendo? Está dizendo piedade? Vou pegar aqui sinônimos de piedade. Mas olha que interessante como ele fala qual é a consequência de praticar a piedade. Olha, a promessa é da vida presente e futura, tá? Ou seja, da vida eterna. Da vida boa e abundante que Deus promete aqui na terra. A minha está a piedade também. Muito bem, Cássia. Vida presente e futura. Está falando das promessas de Deus com respeito a essa vida e a vida eterna, tá bom? Então, a piedade te conduz, reafirma, ela fortalece o poder da promessa de Deus com respeito a Ele fazer parte da tua vida e guardar, e tudo que implica isso nesta vida e da gente morar com Ele pela eternidade. Meu Deus do céu, você está onde, Jesus? Já desceu a neve aí? Aqui está muito frio, está descendo a casa. Oh, meu Deus do céu. Eu estou com o ar-condicionado sendo às 8h20 da manhã, que hoje amanheceu quente, viu, casa? Vida presente e futura. Então, essa é a promessa de hoje na palavra de Deus. 1 de Timóteo, capítulo 4. Vamos lá. A terceira questão qual era? O exemplo a seguir, tá bom? Qual é o exemplo que você e eu percebemos na palavra de hoje? Exemplo a seguir. Me diga aí, me diga aí, me diga aí. Qual é o exemplo a seguir? Não é os maus exemplos, porque aqui tem vários maus exemplos, né? Já está chegando a neve. Meu Deus do céu. Como eu gosto de calor. Glória a Deus, Pai do Senhor vive, que Deus te abençoe. Nós estamos no capítulo 4 da primeira carta a Timóteo, dando continuidade ao nosso devocional que a gente iniciou semana passada, amém? E eu na companhia do meu chimarrão, glória a Deus, está um pouquinho amargo, vou dar um pouquinho mais de... Deus do céu. Glória a Deus, para amarga já tem a vida, dizem alguns, né? Então vamos colocar um pouquinho de doce. Está dizendo assim, então... as recomendações, né, de Paulo a Timóteo, seu discípulo amado. Fala, o Espírito Santo afirma, especialmente nos últimos tempos, alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores, sob a influência de hipocrisia, são líderes que proíbem o casamento, pois tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado se puder ser recebido com ações de graças, porquanto é santificado pela palavra de Deus. Orientando os irmãos para que esses ações sejam um bom ministério em Cristo, mas rejeita as fábulas profanas. O exercício físico é bom de fato. Esta palavra é uma afirmação digna de todo crédito, pois eu acho que, novamente, é o exemplo de Paulo, né? Porque tudo o resto, com respeito a Timóteo, ele não pega o exemplo de ninguém, a não ser exemplos ruins, né? Então, a gente está querendo ressaltar ou extrair o exemplo a seguir, não o exemplo que a gente deve desconsiderar. Amém? Vamos colocar aqui. E coloca o nome completo da Viviane para eu anotar. Vou colocar aqui, amém?
Oração pela Viviane. Qual é o sobrenome da Viviane? Coloca aí, vamos parar um instante, a gente sem esquecer, que a gente está vendo o exemplo a seguir, tá bom? Sim, o exemplo é de Paulo novamente, né? Que constantemente o que eu percebo nesse capítulo é que ele exalta a palavra, tá? Ele exalta, Viviane Majumi, ok. Eita, esposo Paulo, queria o apóstolo aqui, ok. Já estou colocando. São quantos filhos? Amém. Nós vamos orar no final, tá bom? Amém. Sim. Tô vendo aí. Ah, vamos lá, vamos lá. Cadê? Sim. O exemplo a seguir. Então, Paulo, ele está falando a respeito. Eita, Glória, mas tem filho, meu Deus. Tô aqui anotando já, tá? Ele está falando do exemplo a seguir, não do exemplo que a gente tem que fugir, rejeitar, tá bom? E o exemplo é o de Paulo novamente. Ele mesmo tá dando exemplo a Timóteo constantemente acerca do que é importante, do que é prioridade na nossa vida. Inclusive, ele mesmo, na própria carta, ele demonstra na vida dele quanto ele realmente entendeu, né? E tem algo lindo aqui no versículo 4, quando ele exalta o nome de Deus. Pois tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado, se puder ser recebido com ações de graça. Porquanto é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Orientando os irmãos quanto a esses assuntos, serás bom ministro de Cristo. Aí ele dá um exemplo, ó, fazendo isso, você vai conseguir ser um bom ministro. Se focando nas coisas do reino, você fazendo o que você aprendeu de mim, que eu aprendi de Cristo, você consagrando, dando valor a tudo que Deus criou, sabendo fazer ações de graças, está orando, está consagrando ao Senhor. Então, ele realmente dá um exemplo de entendimento, de sabedoria, de escala de valores, né? Então, o nosso exemplo a seguir, novamente, é o apóstolo Paulo, tá? Apóstolo Paulo. Lembra de ter ali o seu caderninho. Não deixe de você escrever, porque isso é o que vai trazer sobre a tua vida sabedoria, entendimento. É o que vai te levar mais profundo. É o que vai te levar a você quebrar grilhões que vêm na nossa vida, mesmo conhecendo Deus, eles permanecem pela nossa falta de informação, pela falta de conhecimento. Então, guarda, escreve, registra, faz um estudo responsável da palavra de Deus e você, antes de findar o ano, você vai já perceber a diferença de como esse devocional fez ser feito na tua vida. Amém? Então, vamos lá para a pergunta número 4. Lembra que são apenas 6 perguntas e depois a gente vai na aplicação na nossa vida, tá? Advertência. Tem alguma advertência? Alguém está percebendo alguma advertência na palavra de hoje? Advertência. Bom, começa o versículo 1 dizendo: o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Essa é a primeira advertência, tá? Para a gente ficar ligado com isso. São sob a influência da hipocrisia de pessoas mentirosas que têm a consciência cauterizada. São líderes que proíbem o casamento e ordenam a abstinência de alimento que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos que são fiéis e estão bem firmados na verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado se puder ser recebido com ações de graças. Porquanto é santificado pela palavra de Deus e pela oração, orientando aos irmãos quanto a esses assuntos, serás bom ministro de Cristo Jesus, nutrido pela palavra da fé e pela boa teologia que tem seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e os faladores dos insensatos,
Exercita-te, porém, na piedade. O exercício físico, de fato, é de algum valor. No entanto, piedade para tudo é proveitosa, porquanto traz consigo a promessa da vida presente e futura. Esta palavra é uma afirmação digna de todo crédito e plena aceitação, pois é justamente para isso que trabalhamos e lutamos, porquanto temos depositado nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todo homem, especialmente dos que creem. Ordena, pois, e transmite esses ensinos. Ninguém menospreze o fato de seres jovens, procura ser exemplo para todos. Enquanto aguardas a minha chegada, procura aplica-te à leitura, exortação e ensino. Não deixe de desenvolver o dom. Pronto, temos duas advertências aqui. No começo, ao respeito das falsas doutrinas, tá? Muito bem. Isso. E a segunda é essa aí, Cássia. O não desprezar o dom que Deus colocou em nós, tá bom? Então, lembrando que vem de Deus. Então, a primeira advertência está no versículo 1, tá bom? Ah, e no versículo 14. No versículo 1, ao respeito dos últimos tempos, o que nós estamos vivendo, tá? Ontem eu falava isso no culto de domingo, de quantos sinais já estão acontecendo e já aconteceram, tá? Até as guerras e rumores de guerra, quem há de ser, há 5 anos atrás que a gente já está vivendo isso aqui. Já a guerra da Rússia com a Ucrânia no passado e agora de Israel com a Palestina, né? É, é tenso. A gente precisa ficar realmente ligado com o que está acontecendo, tá? E não se deixar levar, como muitas pessoas estão se deixando levar pelo engano, porque a mídia toma de conta, cara. Eles colocam na mídia o que eles querem para manipular. E a gente não pode se deixar manipular, como Paulo adverte a Timóteo. Isso, o engano vem desde que a humanidade existe. Se não fosse assim, nós estaríamos nos multiplicando dentro do Éden. O Senhor houvesse feito da terra inteira o próprio Éden, né? Mas nunca teríamos sido expulsos. Então, o último é no versículo 14, aonde está falando, não deixe de desenvolver o dom que há em ti. Dê valor ao que Deus colocou em você. Amém? Dê valor e se dedica plenamente ao cumprimento dessas responsabilidades. Pega essa, casinha. Pega essa, minha filha. Está dizendo aqui. Estava falando sobre isso agora com a minha irmã. É disso aí. A gente não pode vacilar, tá bom? Pode anotar os nomes do filho, Bianca, Davi, Miguel e Gabriel. Pronto. Estou aqui anotando. Eu sou responsável, tá? Deixa eu anotar aí. Amém. Eu costumo levantar o clamor na madrugada do sábado para eu me ordenar, porque antes era todo dia, 3 horas da manhã. Mas aí quem tinha estrutura de manhã para acordar cedo depois, né? Então eu me ordenei, né? Fazemos tudo com ordem e decência, foi permissão de Deus também. Glória a Deus. Então a gente fez essa número 4, né? Tem outra aqui, a advertência número 4, vamos dizer, né? Ó, os últimos 3 versículos são todos sobre advertências, tá? Porque depois de falar, dedica-te plenamente ao cumprimento dessas responsabilidades. Para quê? Olha o objetivo de você cumprir aquilo que Deus te chamou para fazer. Para que todos possam testemunhar o teu progresso. Porque em toda a tua volta, quem está acompanhando a tua vida vai testemunhar o que Deus fez. Então, você vai se tornar um testemunho vivo da glória de Deus, do mover de Deus, do poder transformador de Deus na tua vida, e vai ser muito mais fácil você pregar para os outros,
porque você está vivendo o que você prega. Olha a importância de você assumir o teu chamado e obedecer o que Deus está mandando fazer. Você quer ganhar a tua família para Jesus? Você quer ganhar os teus vizinhos para Jesus? Você quer a salvação ao teu redor? Seja você um exemplo do poder transformador da salvação do Senhor na nossa vida. Amém? E aí você vai ter meio caminho andado. Vai ser muito mais fácil você chegar nas pessoas que te cercam, tá bom? Em nome de Jesus. Glória a Deus, é isso aí. Vamos lá. Então, versículo 14, 15 e 16 são advertências. O último está dizendo: tem cuidado de ti mesmo. Olha que tremendo esse ensino aqui. Tem cuidado de ti mesmo e do teu ensino. Persevera nesses deveres, pois agindo assim, salvarás tanto a tua própria vida quanto a todos que te derem ouvidos. Pegou essa? Espero que sim. Ok, ensino acerca de Deus. Qual é o ensino acerca de Deus? Número 5. Ensino acerca de Deus. Eita, Deus amado. Nós estamos já na reta final, são as 8h40 da manhã. Veja bem, aqui fala, a gente falou no versículo 4, sim, no versículo 4, e tinha mais um que estava falando aqui. Eu gostei do 9, onde fala que a palavra é afirmação digna de todo crédito e plena aceitação. A palavra é Jesus, então, está falando também sobre Jesus, amém? Está falando, ensinando sobre Deus. Está falando o que é a palavra, amém? Esperança do Deus vivo. Ok. Então, principalmente o versículo 4, que está dizendo: pois tudo o que Deus criou é bom, ok? Você pode colocar literalmente isso, tudo. Esse é o grande ensino de hoje ao respeito da pessoa de Deus. Tudo o que Deus criou, eu brincava com o Tobias, com o Tobias, ele falando, eu falei, fiquei com raiva do mosquito, estavam me pegando os mosquitos, meu Deus do céu. Era embaixo na mesa, pegando nas minhas pernas, me alfinetando. Ai, meu Deus, está me matando esses mosquitos. Ai, maldito mosquito, saiu da minha boca, né? Aí eu falei: mãe, o mosquito foi Deus que criou, não. Isso aí não foi Deus que criou, não. Mas foi, gente. Aí começou a deliberação, né? E para que Deus criaria o mosquito? Para nos infernizar, para provar nossa paciência, para nos testar, né? A gente brincando, vai muito além, né, do que a gente possa imaginar, os propósitos de Deus nos detalhes da criação, vai muito além do que a gente possa imaginar, né? Era bom perguntar essas coisas para Deus também. Aí uma hora eu falei: não, mosquito do inferno. A barata não foi Deus que criou, e foi quem que criou? Foi Deus que criou todas essas coisas, gente, pelo amor de Deus. Aí a gente pode falar que um dos propósitos desses bicho feio é a gente dar valor ao que é bonito, né? Ao que é lindo de ver, de contemplar, né? Esses bichinhos que a gente gosta de pegar. Eu sei que vocês, por exemplo, tem muita gente que não gosta de lagartixa, mas eu amo lagartixa, cara. Acho mal graça nesse bicho. Eu amo, e eu não tenho problema de pegar nela, claro, porque eu não tenho nojo. Aí tem gente que tem nojo da lagartixa, né? Porque anda no lixo e tal. Mas eu não tenho, eu pego na boa, você lavo a mão para ninguém escandalizar. Mas eu pego, brinco com as crianças, né? E tem gente que se espanta com isso. Então vai muito. Tem gente que gosta de barata também, gente. Vai no gosto de cada um. Nós somos os mais lindos de todos. Claramente, claramente. Muito bem. Tá vendo, Cássia? Um dos propósitos é ressaltar a nossa beleza. Que a gente agrega, né, beleza, se arrumando. Bicho não se arruma, gente.
Bicho, não tem nem como melhorar a condição. A gente chega a ver, olha eu, quase com 50 aninhos, eu ajudo com filtro ali, né? Mas o Senhor tem ajudado a me manter, gente, tem ajudado. Se eu tirar o filtro, você vai ver que não tá tão mal a situação. Diz que porque somos o templo dele. Aí a chave, minha filha. Não tem um versículo que diz que a alegria do Espírito embelece o rosto? É essa a diferença. E os que estamos na presença de Deus, recebemos uma beleza extra, que é a que vem do Espírito. Deus te abençoe, meu querido filho. Mateus chegando aí, lá de Fortaleza. Nós brincando aqui com as coisas que Deus criou e com as que a gente acha que não, né? Tipo barata, Mateus. A gente fala que Deus não criou a barata, né? O negócio ruim desse, a gente não pode acreditar que Deus criou. Mas a gente está aprendendo aqui na primeira carta, Timóteo, capítulo 4, que de fato Deus criou todas essas coisas, né? E a gente tem que aceitar, porque um dos propósitos que eu creio firmemente é que é para ressaltar a nossa beleza. Quando a gente vê uma barata e vê esse um bicho tão feio, né? Aí a gente vê o capricho de Deus na nossa criação. Né, não? E quando a gente vê que os crentes são mais bonitos ainda, a gente percebe que quando a gente... Essa criação formosa, na presença de Deus, vira um esplendor, né? Então, se destaca entre todas as criações do Senhor. Mas, de fato, foi Deus que criou todas as coisas, a gente não pode negar. Então, o versículo 4 diz isso. Pois tudo o que Deus criou é bom, simplesmente é bom. É bom, ponto final. A barata, ela ajuda a comer o lixo, gente. Então, diminui o lixo na terra, entendeu? Tudo tem seu propósito. Um bicho que come lixo não podia ser bonito, gente. Não fazia sentido para Deus isso, tá entendendo? Pega esse e guarda. Então, nada deve ser rejeitado se puder ser recebido com ações de graça. Louve o Senhor pela barata, tá bom? Esse vai ser o ensino de hoje. Louve o Senhor pelo mosquito, louve. E dê graças a Deus pela barata, pelo mosquito, pelo gafanhoto, tá bom? Pode ir louvando, que é bom demais, louvar o Senhor em tudo. Então, vamos para o ponto 6, que é... Você chegou nos 45 do segundo tempo, Mateus, pega o ensino até o final, tá? Aí está dizendo... A pergunta número 6 é: tem outros ensinos, além do que você já pegou? Bom, vamos fazer tipo uma espécie de resumo, né? Vamos no ponto 6. Outros ensinos. A gente aprendendo a fazer o nosso devocional, Mateus. Chega mais e vamos fechar com esse resumo. Primeiro, advertência dos últimos tempos. Vigia, tá? Tem muita gente pulando fora das igrejas. Nos últimos tempos, o amor de muitos se esfriaria. E nós estamos falando do amor de Deus na terra, que está se esfriando. Portanto, isso também está acontecendo dentro das igrejas. As pessoas não querem mais suportar correção nenhuma, exortação nenhuma, ensino nenhum. Estão se perdendo nos ensinos que a palavra está definindo hoje como doutrina de demônios. Doutrina de demônios. Claro, porque isso está sendo propagado pelo próprio inferno, justamente para não se afastar da presença de Deus. E muitos, mas de montão, estão caindo nessas ciladas. Por exemplo, deixar de congregar. Não precisa. Agora tem igreja online. Gente, o online, eu vou repetir até morrer. Eu faço parte hoje do online. Você está me vendo fazendo esse devocional ao vivo para chegar na tua casa, porque muita gente não está indo mais na igreja, tá? Para chegar em você que está longe. Cacazinha, a Viviane nos vendo lá do Japão, a Ângela, tá? Mas
acontece que a gente não pode deixar de ir na igreja. Então, você, Cassinha, por exemplo, vá lá naquela praça, tá? Vai, resolve aí na tua casa a reunião. Ou acorda para a vida. O inimigo tá com todo o armamento dele, com toda a artilharia, ele está com tudo para cima de nós. Nós precisamos ficar firmes e fortes, fortalecidos na palavra. Do jeito que Paulo estava exortando Timóteo, do mesmo jeito o inimigo tem, desde o começo da criação da igreja, desde o começo da criação, que ele está bombardeando o ser humano, né? Mas desde que existe a igreja, ele tá tentando e trabalhando em destruí-la. Então, uma das teorias dele é: se você não consegue contra ela, se una. Só que ele não se une para se converter, ele se une para se infiltrar, para destruir. Então, ele não bate de frente, então ele se faz de amiguinho e começa a fazer o ouvido. Aí começa a esfriar líderes, começa a corromper líderes. Por que que ele vai primeiro nos líderes? Porque atingindo os líderes, o rebanho é uma consequência. Você permanecer numa igreja onde a liderança está debaixo de maldição, você pega essa maldição para você. Então, o resto do rebanho fica debaixo de maldição. Aí você não sabe por que que não está vivendo o sobrenatural, por que que você não está rompendo em fé, por que que você não está crescendo, o seu ministério está paralisado, você vive só para... Você faz parte da igreja só para ir lá, para sentar, para receber, e não recebe o que precisa receber, nada muda na sua vida, na sua família, vai lá, entra de um jeito e sai do mesmo jeito, porque não tem vida com Deus naquela igreja. Então, o inimigo tem entrado para corromper milhares de líderes, tem conseguido convencer aos líderes de compactuar com o mundo, tá certo? De tentar fazer as suas igrejas mais atraentes, então consegue infiltrar coisas do mundo para poder supostamente atrair. Quando foi que Deus precisou de atrações, meu Deus? Amém? Em nome de Jesus, nós precisamos repreender esse casinho, em nome de Jesus. Então, outros ensinos. Cuidado com as doutrinas de demônios, tá? Muito cuidado, cuidado. Cuidado com falsas doutrinas. Cuidado com o que a gente ouve. Eu tive essa semana passada, perdão, uma ovelha que escreveu para mim com uma soberba assim, assustadora. E quando eu fui na casa, não estava em casa, então conversei com a família, né? E eu fiquei mais preocupada ainda. Mandou mensagem para mim, com muita altivez, né? Começando a me elogiar, né? Eu amo sua vida, eu reconheço que você é uma mulher de Deus, só que eu tô saindo da igreja porque eu preciso uma igreja bíblica, né? Já começou errado porque o que estava fazendo não era bíblico. Você está deixando de congregar sem direção porque você não gosta, que você não se satisfaz. A gente não vai na igreja para se satisfazer, para encher o nosso ego, para a gente... Eu não estou na igreja para massagear o ego das pessoas. Eu estou ali para ensinar, para exortar, para animar, tá bom? Para te ajudar a você se aproximar de Cristo, para te animar a você servir. As pessoas não querem mais servir, não querem trabalhar na obra do Senhor, né? Aí eu fui tentar conversar, e quando eu falo com a família me disse: não, pastora, a gente está passado aqui, a família também faz parte da igreja, a gente está passado aqui porque, na verdade, falou para a gente que ele não ia se preocupar, que ia ficar tranquilo, ia ficar em casa, porque essa pessoa está enfiada nas redes, consumindo tudo que tem nas redes, entendeu? Então, substituiu a igreja online pela presencial, né? A igreja presencial pela online. E então disse para a família isso, que não ia congregar, que não precisava, que ele só ia voltar a congregar quando achasse uma igreja bíblica. Então me chamou de herética, de ignorante, me esculhambou, né? Falou que amava minha vida, mas me esculhambou, né? No final da... Continua a mensagem me esculhambando.
E eu fiquei, o que mais me assustou, o que mais me preocupou da atitude, foi, eu fiz meu próprio balanço. Eu falei, cara, eu nunca tive coragem de eu me dirigir a qualquer líder dessa maneira. Então, hoje se perdeu a honra, se perdeu o respeito, se perdeu o cuidado, sabe, com as pessoas. E eu falei para a família, se eu não tivesse estrutura emocional na presença de Deus, eu tinha ficado arrasada. Então, está se perdendo o amor às pessoas, a consideração. Uma pessoa que trabalhou, entre aspas, né? Que me acompanhou o ano inteiro na missão, acompanhou todas as lutas que a gente passou na missão, e a conclusão no final do ano é essa. Então, não, então o que que aconteceu? A minha pergunta é, o que que aconteceu? E aí eu vejo hoje, em 1 de Timóteo, capítulo 4, com certeza, sempre haverá o remanescente. E o propósito de Deus está sendo esse, viu, Cássia? Ele fazer uma faxina, essa foi a paz que ele me deu essa semana, tanto que a palavra foi, deixa o povo ir, né? E ele falava ao respeito dessa necessidade da gente ficar com quem ajunta, porque quem não ajunta espalha. Entender que o próprio Deus está soprando o vento e está deixando as pessoas que estão alinhadas. E com esse povo, mesmo que fique 1, 2, 3, 4, 5, ele vai, com esse remanescente, vai levantar e vai reerguer, agora sim, numa só visão, debaixo de um só pensamento e no mesmo espírito. Porque se tivesse esse combo que estava acontecendo aqui em 1 de Timóteo, cara, Paulo já divertindo ao seu discípulo. Por quê? Porque esses se desviarão da fé e darão ouvido a espíritos enganadores, doutrinas de demônios, sob a influência da própria. Porque o que mais me alertou e me abriu o olho é o que diz no próximo versículo, no versículo 2. Ninguém chega no teu coração para te enganar sem que você dê lugar. Foi essa a palavra de Deus abrindo meu olho. Cara, a pessoa escolheu isso. Então, te aquieta, porque a gente se questiona como líder, né? Eu perguntei para Deus, eu falei, Deus, será que eu estou pregando tão ruim assim? Será que está me faltando mais conhecimento? Aí eu falava, Deus, eu fiz 3 seminários, será que isso não basta? Quanto mais eu vou ter que fazer? Eu me confrontei, né? Eu comecei a me questionar como líder, né? E eu me derramei na presença de Deus, eu pedi para Deus, se tiver algo que mudar, é para Ele fazer isso em mim, né? E os 3 seminários não é por vanaglória, é porque eu me preocupo de estudar a palavra, né? Eu me ocupo, não me preocupo, eu me ocupo, eu tenho selo de poder pregar o que a palavra ensina, a sã doutrina, de poder, de tanto em tanto, aprofundar mais um pouco. Por isso que fiz 3. Eu fiz 3 no meu terceiro ano de conversão, comecei a fazer o seminário, aí eu terminei na primeira missão, tá? Eu terminei as últimas matérias, fiz prova, mandei pelo correio, fiz com a Assembleia de Deus. Aí passaram mais ou menos uns 5, 6 anos, e eu fiz outro seminário numa faculdade interdenominacional lá em Brasília, né? E quando eu vim para Fortaleza, que eu vim fazer missão para o Nordeste, eu já estava lá agora na nossa sede nacional, onde tem o nosso seminário. E eu queria fazer, sempre quis fazer o da gente, né? Porque se eu estou na Vale e tem seminário na Vale, não faz sentido eu fazer em outro lugar. Mas nos outros estados não tinha. Então eu falei, agora eu vou fazer o na Vale, glória a Deus, aleluia. E todos eram enriquecedores, todos foram, cada um agregou algo na minha vida, então eu não podia entender onde que eu estava falhando. Aí o Senhor me mostrou, olha que o Senhor revelou na palavra, gente. Deus é bom demais, que Ele nos enche da paz. Quando a gente realmente quer fazer a obra e se esforça para fazer com excelência, a gente se dedica de fato, Ele cuida de nós, amém? E nos cuida dos próprios dardos inflamados do inferno. Ele diz aqui, ó, então, alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, sob a influência da hipocrisia, ok? Da própria hipocrisia da pessoa. Que mentirosa que tenha consciência cauterizada.
Então, não quer ouvir a exortação do pastor, é rebelde com respeito ao direcionamento do próprio líder, mas dá ouvido aos de fora, né? Você percebeu? Dá o ouvido aos de fora. Então, se deixa enganar. Porque uma coisa é você estar debaixo de... Aí você tem que ter bom senso. Aí você tem que ter responsabilidade. Existem as duas vertentes, né? A gente estar debaixo de uma liderança que se corrompeu, que se contaminou, que não investe em você, que não te anima a crescer. Ó, líder que não... Eu estava falando isso para uma das nossas líderes da Vale Argentina, que me falava, eu dando instruções sobre o louvor, né? Sobre o andamento do louvor, que estou fazendo um curso online para eles lá. E ela me disse, eu achava que é só eu instruindo para revezar, para ir preparando a equipe de louvor tudinha, para começar a ministrar, para eles aprenderem a ministrar, né? Aí ela respondendo, aí eu achava que era só os líderes que era para ministrar. Aí eu explico, sim, de fato é. Se o líder é líder, no mínimo ele tem que saber ministrar. E ele deveria estar dirigindo a maioria das vezes o louvor, mas ele tem que criar um esquema, tá? Tem que planificar o andamento do louvor, ensinando, para ensinar para os seus discípulos, a equipe, o objetivo do líder é que toda a equipe saiba, que aprenda, que cresça. Olha, o bom líder ensina, instrui, capacita a sua equipe. Mas se o líder é excelente, ele faz discípulos. Olha o líder brilhante. Carta de Timóteo. O apóstolo Paulo, ele é um líder brilhante. Em todo lugar que ele ia, ele dava tudo, se esforçava, fazia a obra com excelência, mas ele levantava líderes. Ele sempre deixava pessoas, e ele sabia o tempo de Deus. Pronto, se cumprir o meu tempo aqui, eu tenho que partir para a próxima missão. Já tenho uma equipe pronta para assumir. Entendeu? Então, se você está numa igreja onde você não está, ninguém está investindo em você, onde você está vendo que não está vivendo, não está vendo mudança, que em vez de a tua família se aproximar da igreja, ela se afasta, que você não tá crescendo. Exatamente, Ângela. Um líder brilhante faz com que toda a sua equipe brilhe junto. Por quê? Porque o reflexo do brilho da sua equipe bate nele e aumenta o brilho dele. Aí eu explicava para essa líder, o líder egoísta, o líder limitado, o líder tóxico, o líder manipulador, o líder que investe isso nele, ele acaba ficando só, tá? E ele não tem fruto. Amém? Ninguém está seguindo, ninguém está sendo inspirado. E fica ainda justificando, condenando os outros, falando a respeito dos... sempre achando culpa. Eu aprendi isso com meu pastor Darson, tá? Foi o líder brilhante que eu tive, foi esse. Olha que eu tive lideranças que o Senhor me mandou para vários lugares. Mas quando eu fui liderada pelo pastor Darson, eu rompi. Certo? E olha que foi o que me deu as exortações mais fortes, tá? Sutis, ele nunca abusou, ele nunca levantou a voz, ele nunca gritou comigo, porque eu já tive líder que gritou, que esculhambou, que faltou respeito. Nossa, eu já passei por cada líder e eu falo isso, né? E eu nunca saí da igreja. Onde eu ia, eu sabia que Deus tinha me colocado ali, então podia se levantar o próprio pastor para me perseguir, que eu não saía da igreja. E essa falta de posicionamento está imperando nas igrejas de hoje. Você tem que saber aonde Deus te quer. Uma vez que você entrou, aí, obviamente, Deus te mostra onde te quer, você tem que ir, meu filho, porque senão você vai morrer espiritualmente, você vai perder, você vai se perder de Deus. E vai se perder na própria consciência cauterizada, achando que está com Deus, porque ama Deus. Não ama nada. Ama quem obedece. Ama quem obedece. Se você até hoje não obedeceu à vontade de Deus para a tua vida, o teu amor é um lixo, tá?
questione a sua vida, se levante, sacuda o pó, mas você encare a triste realidade que você só ama de boca para fora, você não ama de fato. Quem ama Deus obedece à vontade dele. Não é, eu estou obedecendo, pastora, porque a palavra diz para congregar e eu estou congregando. A palavra diz para dizimar e eu estou dizimando. A palavra diz para ser uma pessoa submissa e eu sou. Respeito meu marido. Não, minha filha. Você está na base, tá? Agora eu quero ver você passar por que Deus não nos quer a vida toda no mesmo canto. Deus é um Deus de evolução que nos deu inteligência, capacidade e todos os dons que a gente precisa para evoluir, certo? Então, isso é papo de conformismo, tá bom? Se encaixar no quadrado e morrer ali no quadrado. Não, Deus não é quadrado, nem te fez quadrado. Ele quer você evoluindo. Você aprendeu a dizimar? Pronto, você já deu o primeiro passo. Aprendeu a congregar? Glória a Deus, você já foi avançando. Você aprendeu a ser submissa no lar? Glória a Deus. Ser uma mulher respeitadora e você, em vez de ser rebelde, você traz discórdia. Não, você aprendeu a estabelecer a paz no teu lar. Glória a Deus por isso, uma mulher respeitadora. Aleluia. Você está levando a palavra para o teu lar, você está comigo. Aleluia, glória a Deus, já passou para outro nível. Mas Deus não quer que você pare por ali, tá bom? É o tempo de servir. Tem espaço para servir na tua igreja? Glória a Deus. Se não tem, minha filha, começa a orar. Papai, aonde que eu vou para eu poder crescer? Me mostra o caminho, tá bom? Se você não for responsável com a tua vida de oração, se você não se incomodar porque você tá ali e é o que te deram e ali vai morrer e se conformou com isso, você vai se afastar da presença de Deus, porque Deus vai com os que vão. Deus chamou a gente para servir. Deus chamou a gente para assumir o ID do Senhor, de anunciar a palavra de Deus a toda criatura. Então, se você não está fazendo isso, você está lascado espiritualmente. Você está morrendo espiritualmente e você está se deixando morrer. Tá bom? Ide por todo mundo, em nome de Jesus, e fazer discípulo ainda. Então, é trabalho, dá trabalho. O Senhor nos chamou para o serviço, para investir em outras pessoas, para passar o que a gente recebeu um dia. Glória a Deus pelos teus líderes, se eles te ajudaram na primeira fase. Eu tive que sair de 3 ministérios, gente. 2 saí, 2 se mexeram. Não tem nem por que eu estou falando isso, que eu não estava no esquema de hoje. Mas receba, crente, porque Deus está falando. Deus está falando. Louve ao Senhor que Ele está falando, tá? Eu me coloquei nas mãos dele quando a gente fez a oração inicial, então receba da parte de Deus. Então, vamos aproveitar essa fala para trazer para o último ponto, que já são as 9 da manhã, e nós vamos encerrar. O último ponto, que é o aplicar esta palavra na minha vida, certo? Que é o ponto determinante. Aplicar a palavra na minha vida, o ponto 7. E com isso nós encerramos. Não adianta a gente aprender tudo que está aprendendo e a gente morrer na praia. Não adianta. Não adianta. Nós precisamos ter uma grande responsabilidade com a nossa própria vida. E essa responsabilidade se baseia na intimidade que nós temos com Deus. Se não existe intimidade na tua vida com o próprio Criador, nada do que você fizer vai adiantar. Nem você congregar bonitinho, nem você dizimar bonitinho, nem você fazer um papel bonitinho na tua casa, nem você ser um referencial no teu trabalho. Não adianta você falar de Deus para todo mundo, inclusive, se você não tiver uma vida de intimidade com Deus, você está perdido, tá? Verdade, uma vitória, os cultos, você está participando. É desse jeito, tá? Você não está fazendo diferença nenhuma, Ângela. Eu sou prova disso e orei muitos. É. Tem que ter mudança na nossa vida. A gente precisa ter a responsabilidade de acompanhar o nosso próprio crescimento. E quando a gente foca na nossa vida, é muito mais fácil cortar muitos males, como a fofoca, o disse-me-disse, tá? As confusões, as discussões vãs, porque a gente está focado no crescimento da gente. E a gente se torna exemplo para os outros muito mais facilmente, tá bom? Então, nós temos como principal responsabilidade
estabelecer um tempo de devocional, um tempo a sós com o Senhor, um tempo de estudo da palavra, um tempo de oração sincera. Deus vai ao encontro daqueles que o buscam. Então, é papo furado que você não tem acesso ao Senhor, que você não sabe como. Minha filha, pergunte a Deus. Deus, como é que eu faço para te conhecer mais? Deus, como é que eu faço para ter uma experiência espiritual? Eu quero conhecer mais o Senhor, eu quero conhecer sua glória. Eu quero mais do Senhor. Se eu me mostro o caminho, Ele vai te mostrar, cara. Ele fez isso comigo, Ele vai fazer com você. Certo? Ele me leva para cada lugar que Ele me leva. Eu não vou se Deus não vá. Uma vez eu fiz isso e eu me lasquei. Uma vez eu fiz isso e foi lição para o resto da vida. Não dou um passo sem Deus mandar. Pode chamar o presidente, eu não dou. Caiu a conexão. Pois vamos encerrar então a nossa transmissão, amém? Nós vamos dar glória a Deus por esse tempo que a gente teve na presença dele. Nós vamos louvar o Senhor por tudo que ele já fez na nossa vida. E hoje fica bem claro que o que mais a gente precisa é fortalecer a nossa vida de intimidade na presença de Deus. E para isso eu vou te indicar um louvor que Deus me deu essa semana, que eu não conhecia, eu amei, através de uma criança. Quem canta é o Rafael, coisa mais linda, Rafael Melo. Procure ele nas redes, no YouTube, e escute. O louvor diz assim, mas a Valesca, acho que é a autora, tá? Eu sou teu pai, esse é o nome do louvor. Procura e aprenda essa letra, é Deus falando com a gente, é a coisa mais linda. Feche os teus olhos, ora, escute o louvor e fala com teu Deus. Deixa Deus falar com você. Deus amado, nós queremos te louvar e te exaltar, te bendizer por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, pela forma em que o Senhor nos ama e nos conduz. Obrigado pelo teu amor, pela tua graça e pela tua misericórdia. Obrigado pelo teu perdão. Obrigado pela tua paciência, Pai. Obrigado por cada favor imerecido, Deus. Nós queremos louvar o teu nome, te exaltar e te bendizer. E te dizer obrigado mais uma vez. Hoje nós queremos só te agradecer, Pai, porque o Senhor tem sido bom demais conosco. O Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Nós te entregamos o nosso dia nas tuas mãos e te pedimos, toma a direção, toma o comando. Toma, Senhor, o descanso das nossas irmãs que estão do outro lado do oceano, que elas vão já já descansar. Senhor, se manifesta com doces sonhos proféticos na vida delas, que elas possam receber o impacto da tua glória, da tua manifestação. Em o nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe, te guarde, te livre de todo mal. E a gente se vê amanhã no nosso devocional.